Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Rodrigues, sou fundador do Universo Racionalista e hoje a gente vai discutir um pouco sobre psicanálise, se ela é uma ciência ou uma pseudociência. Bom, para começar, a gente vai ter que definir um pouco o que significa psicanálise. O que psicanálise é? Ela é um método de pesquisa, é uma forma de tratamento, é uma teoria, o que ela é? Bom, de acordo com Freud, a psicanálise é isso mesmo, essas três coisas. A psicanálise, enquanto método de pesquisa, consiste em aplicar o método de livre associação e interpretação em fenômenos como pensamentos, conflitos, lembranças, desejos, entre outros. Nesse sentido específico, a pessoa deve dizer tudo o que vier à mente e o psicanalista então buscará um significado oculto no que poderia ter sido a causa desses fenômenos. Na questão da psicanálise enquanto uma forma de tratamento, ela consiste na aplicação de métodos interpretativos para descobrir os motivos inconscientes, partindo do pressuposto de que a interpretação correta tem efeitos positivos no paciente. E por último, a psicanálise enquanto teoria é composta por vários conceitos e suposições gerais. Bom, o conceito mais conhecido é o de inconsciente freudiano, mas ele não é o único. Tem o mecanismo de repressão e o retorno do reprimido, que basicamente é a suposição de que certos pensamentos são expulsos da consciência e passam por o inconsciente, mas continuam produzindo efeitos de forma simbólica, é o tal retorno do reprimido, em fenômenos novamente como sonhos, sintomas, entre outros. Bom, é dito também que o método interpretativo ele percorre o caminho inverso, ou seja, do retorno simbólico ao motivo inconsciente que o causou. Outros conceitos essenciais psicanalíticos é o complexo de Édipo, a inveja do pênis, as fases de desenvolvimento sexual, oral, anal, fálica, as instâncias psíquicas, ID, ego, superego, os impulsos, enfim, e muitos outros. Basicamente, essa é uma síntese, é um resumo do que é a psicanálise em si. Agora a gente quer entender mais ou menos o que é ciência, o que é pseudociência. Antes da gente colocar a psicanálise em um grupo específico, a gente tem que definir bem esses termos, porque eles podem abrir uma margem para várias interpretações, né? Bom, como a maioria das críticas conhecidas à psicanálise partem de considerações filosóficas a partir do critério de demarcação de Karl Popper, que adianto que eu não sou simpatizante desse critério porque eu considero ultrapassado. Também não nutro nenhuma simpatia aos positivistas que fazem em relação às ideias de Comte ou mesmo do positivismo lógico. Embora eu reconheça que o último ele tenha sido responsável por colocar a filosofia da ciência dentro da academia como uma disciplina respeitável. Também devo dizer que teses igualmente obsoletas, da forma como elas foram originalmente propostas, também não serão consideradas, como a noção de ciência normal e ciência extraordinária de Thomas Kuhn. Nem tampouco qualquer sentença contrária à existência de método científico, como defendeu o místico Paul Feyerabend, será levado em consideração. Mas para a infelicidade dos psicanalistas, a filosofia da ciência avançou muito desde a tríade Popper, Kuhn e Feyerabend. Hoje existem critérios razoáveis que olham para a ciência não apenas pela sua ontologia ou epistemologia, mas também pela sua semântica, metodologia e sua ética. 3 critérios merecem a atenção especial. O primeiro é de Henri Lakatos, o segundo é de Mario Bunge e o terceiro é de Martin Mahler. Porém eu vou destacar apenas os aspectos mais relevantes do critério do Bunge. Por exemplo, para Bunge, todo conhecimento científico se inicia com uma hipótese formalizada, baseada em fundo de conhecimento anterior e que segue determinados procedimentos exigidos durante a investigação científica. Basicamente, aquilo que podemos assumir como método científico consta com: o primeiro é o levantamento de um corpo de conhecimento, ou fundo de conhecimento anterior. O segundo é a escolha do problema neste corpo de conhecimento. O terceiro é a formulação ou reformulação do problema. O quarto é a aplicação ou invenção de uma abordagem para tratar o problema. O quinto é uma solução tentativa, basicamente hipótese, teoria, projeto experimental e instrumento de medida. O sexto é aferir a solução tentativa. A sétima é avaliar a solução tentativa à luz do teste e do conhecimento básico. O oitavo envolve uma revisão ou repetição de quaisquer dos passos prévios. O nono envolve a estimativa do impacto sobre o conhecimento básico. E o 10º e último é a avaliação final, pelo menos até nova informação. Então, de acordo com essas características, podemos tomar a definição publicada em seu livro La Ciência, Su Método e Su Filosofia, publicado em 85, em que Bunge afirma que a ciência é um corpo de conhecimento que pode ser caracterizado como racional, sistemático, exato, verificável e, portanto, falível. Então, qualquer ideia que pretenda descrever algo sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre o comportamento humano, mas rechace, descarte qualquer um desses procedimentos na estruturação e na formalização de sua hipótese,
pode ser considerada como não científica. Bom, já a pseudociência, ela possui também características, só que são completamente opostas ao da ciência. Em sua obra Science and Death, publicada em 2014, Bunge diz que toda pseudociência possui pelo menos 2 das 10 características seguintes. Por exemplo, o primeiro critério é que toda pseudociência ela invoca entes imateriais ou sobrenaturais que são inacessíveis ao exame empírico. Porém, isso não inclui entidades lógicas, entidades conceituais, entes ideais, como números, sistemas lógicos ou matemáticos, mas seria algo como, por exemplo, um inconsciente metafísico que funciona de modo independente do cérebro humano, ou coisas como telepatia, telecinese, ou mesmo um espírito interagindo ou independentemente funcionando de uma forma como se fosse cumprindo as mesmas funções que seu cérebro, sua consciência em si, só que de uma forma um tanto espiritual. Bom, a segunda característica é que toda pseudociência é crédula, ela não submete suas especulações a prova alguma. E novamente podemos usar os psicanalistas como exemplo. Os psicanalistas eles não testam a terapia psicanalítica ao uso da ciência. Eles desprezam os ensaios clínicos randomizados. Eles denunciam qualquer pretensão de testabilidade como oriundo de positivismo. Bom, e o terceiro critério é que toda pseudociência é dogmática, porque ela não muda seus princípios quando falham. E novamente podemos usar os psicanalistas como exemplo. Ainda hoje, eles ignoram que suas fantasias já foram, ao menos na maior parte, refutadas pela psicologia experimental e a neurociência cognitiva. O quarto critério é que toda pseudociência ela rejeita a crítica. Os psicanalistas rejeitam qualquer criticismo à psicanálise. Isso é evidente, principalmente aqui no Brasil. O quinto critério é que ela não encontra nem utiliza leis gerais. A ciência usa, principalmente as ciências sociais, sobretudo a economia. O sexto é que seus princípios são incompatíveis com alguns dos princípios mais seguros da ciência. Como eu disse anteriormente sobre o exemplo do inconsciente freudiano, que funciona de modo independente do cérebro humano, ele contradiz o princípio de conservação de energia. É um dualismo psiconeural que a filosofia da psicanálise pressupõe. Né? O sétimo envolve que toda pseudociência ela não interage com nenhuma ciência propriamente dita. A psicanálise despreza totalmente a psicologia científica, a neurociência cognitiva e a biologia evolutiva. O oitavo critério é que toda pseudociência é fácil porque não requer aprendizagem. E, por exemplo, a leitura de um livro é o suficiente para entender as bases da psicanálise, ou pelo menos ter um apanhado mais geral do que ela significa e o que ela faz. O nono critério é que a pseudociência só interessa aquilo que possa ter uso prático. Ela não busca a verdade desinteressada, né? Que é uma característica da ciência básica, como, por exemplo, vamos estudar a atmosfera de algum planeta em outro sistema planetário. É uma coisa que não tem aplicação. E o 10º critério é que ela se mantém à margem da comunidade científica. Então, resumidamente, qualquer campo que tenha 2 ou mais dessas características pode ser caracterizado como pseudocientífico. Bom, já definimos o que é ciência, o que é pseudociência, e agora a gente tem que discutir o ponto principal desse vídeo. Psicanálise é ciência ou é pseudociência? Bom, Freud estudou neurologia, foi médico, embora ele mesmo tenha admitido que nunca se considerou um médico propriamente dito. Seus trabalhos nunca tiveram qualquer impacto na época. Seus estudos eram superficiais e ele vivia também constantemente mudando seu foco para outros problemas e, portanto, não conseguia se especializar em nada. Em razão disso, ele praticamente acabou ignorando a descoberta do neurônio feita por Santiago Ramon e Cajal, algo que foi também objeto de apreciação por muitos, porque resultou em um prêmio Nobel. Além disso, nenhum trabalho relevante da época cita qualquer possível contribuição de Freud à neurologia. Freud também tinha alguns problemas, ele era viciado em cocaína, obcecado com sexo, era bastante misógino, ele odiava as mulheres. Muitas vezes ele acabava atribuindo à condição de mulher a maior parte dos problemas. Freud fundou a pseudociência da psicanálise no final do século XIX, sendo o resultado de seus testes antiéticos e práticas comprovadamente fraudulentas, com pacientes, sobretudo com mulheres, que ele havia diagnosticado com, entre aspas, histeria. O termo histeria vem do grego, que basicamente significa útero. É um conceito no qual englobava a maior parte dos problemas que as mulheres tinham. Uma das partes mais absurdas do tratamento que Freud e seus colegas aplicavam às mulheres consistia no ato de masturbá-las no consultório até que elas chegassem ao orgasmo. E neste momento, eles diziam que as mulheres haviam tido uma explosão catártica.
e com isso supostamente solucionavam todos os problemas. Freud e seus colegas também culpavam as mães pela esquizofrenia e o autismo em seus filhos. Na França, até hoje os psicanalistas acreditam nessa fantasia e aplicam psicanálise para a esquizofrenia e o autismo, mesmo com a ciência já tendo demonstrado diversas vezes o forte componente genético envolvendo tanto a esquizofrenia como o autismo. Inclusive, um documentário chamado El Muro, que gerou bastante polêmica na França e tentou ser censurado pelos próprios psicanalistas franceses, expõe basicamente esse problema e revela o porquê os psicanalistas estão mais preocupados em atacar as abordagens psicológicas testáveis, como a terapia cognitivo-comportamental, do que prover conforto e tratamento real aos seus pacientes. Freud, além de misógino, no começo ele era homofóbico, mas depois ele parece ter mudado de ideia. Por isso que eu não vou tocar muito bem nesse assunto. Mas a sua filha, Anna Freud, ela fazia terapia de conversão em homossexuais supostamente doentes. Bom, isso não é novidade no Brasil, pois ainda hoje alguns psicanalistas como a Marisa Lobo, a famosa psicóloga cristã, entre aspas, oferece a famosa cura gay. Freud cometeu diversas fraudes para salvar as suas ideias da crítica científica responsável. Sendo a mais famosa, consistiu no ato dele supostamente tratar o vício de morfina de seus pacientes com cocaína e afirmar que os efeitos haviam sido benéficos. Bom, infelizmente a psicanálise continua em peso na academia, mesmo não satisfazendo nenhum critério razoável epistemológico esperado de uma ciência. Por exemplo, ela carece de coerência interna, externa, ela carece de uma ontologia científica, ela possui algumas suposições em seu núcleo que, da forma como são expostas, não são testáveis. Não possui uma linguagem clara e exata e carece de uma comunidade realmente crítica, como a comunidade científica. A psicanálise não possui qualquer eficácia clínica confirmada pela ciência. A maioria dos estudos conduzidos com psicanálise que mostram algum tipo de efeito positivo carecem de grupos de controle, randomização e cegagem, que são elementos cruciais para testar a eficácia de qualquer técnica médica. E possui outros problemas, como a desconsideração do efeito placebo ou remoção espontânea. Algumas meta-análises utilizaram esses mesmos estudos metodologicamente pobres, como uma meta-análise de 2010, para oferecer à psicanálise uma falsa aparência de ciência. Bom, apesar disso, aos poucos o mundo está abandonando a confiança que tinha na prática dessa pseudociência. Exceto em 3 países: Argentina, Brasil e França. No Brasil, muito mais do que em outros países, a psicanálise é considerada como um conhecimento válido e da psicologia. Ela é estudada nas universidades e é recitada como um dogma repetidas vezes. Não espanta que a psicanálise tenha admiração forte apenas de círculos pós-modernos, ou seja, grupos acadêmicos que rejeitam orgulhosamente os pilares da racionalidade do iluminismo, em especial a existência de verdade objetiva, ceticismo, cientificismo, racionalismo e até mesmo secularismo. Mas abraçam dogmaticamente a ideia de que o conhecimento é apenas uma disputa de narrativas igualmente válidas, além de questões de desconstruções de linguagem e visões de mundo bastante ingênuas, como a ideia de que a realidade é uma construção social. Muitos que defendem a psicanálise não tiveram contato real com a psicologia científica, a neurociência cognitiva e a biologia evolutiva. Então tudo o que sobra para os defensores da psicanálise é ficar recitando os dogmas psicanalíticos de diferentes correntes, como Freud, Lacan, Jung, entre outros. Outras correntes da psicanálise são ainda mais problemáticas e representam meros conflitos de narrativas ao melhor estilo pós-moderno, nenhuma das quais é baseada em qualquer evidência experimental ou conceitos totalmente claros. Lacan, por exemplo, foi denunciado por obscurantismo por Alan Sokal e Jean Bricmont em posturas intelectuais, utilizando símbolos da topologia matemática sem oferecer qualquer justificação de seu uso. Mas, em 1977, Lacan, em uma palestra em Bruxelas, ele admitiu sem rodeio que a psicanálise é pura enganação, que ela é um delírio científico. Em suas palavras, ele disse: nossa prática é uma trapaça. Blefar, fazer as pessoas pestanejarem, impressioná-las com palavras auspiciosas, é, de qualquer forma, o que se costuma chamar de engodo. Do ponto de vista ético, nossa profissão é insustentável. É, aliás, justamente por isso que eu fico doente só de pensar nela, porque eu tenho um super-eu como todo mundo. Trata-se de saber se Freud é ou não um acontecimento histórico. Acredito que ele fracassou no seu golpe. É, como eu, nem
em muito pouco tempo, ninguém mais se importará com a psicanálise. Bom, mesmo Lacan admitindo que a psicanálise é puro palavreado e os documentos mais recentes expondo as fraudes de Freud em livros como O Livro Negro da Psicanálise, Freud, The Making of an Illusion, ou Freud e Lacan, são dois charlatães, é um livro que só existe só em espanhol, ou em francês, perdão. As principais instituições psicanalíticas do mundo continuam reivindicando que a psicanálise é uma ciência. Bom, uma ciência que despreza praticamente todo o método científico. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão de Freud e o inconsciente, porque é um elemento crucial da discussão sobre psicanálise. Basicamente, o que os psicólogos científicos e neurocientistas admitem como inconsciente não tem relação com Freud ou a psicanálise. A ideia de consciente já era conhecida por David Hume, tinha sido difundida bem antes, quando Freud era ainda um garoto, a partir da obra de Carl Robert Eduard von Hartmann, em Filosofia do Inconsciente, de 1870. Ainda dois dos mais conhecidos psicólogos experimentais da época, um deles é o Hermann, o outro é Wilhelm, escreveram sobre a interferência do inconsciente, mas não descobriram nada que corroborasse com a fantasia dos psicanalistas. Em sua noção de inconsciente, Freud acrescentou um caráter inteligente para o inconsciente. Bem, algo como um fantasma dentro de um cérebro que possui características próprias, mas sem adotar qualquer método rigoroso de investigação e pegando elementos escritos de outros pensadores. Além disso, o que Freud apresentou como evidência para a existência do inconsciente foram os sonos, os lapsos de linguagem, que são basicamente erros de escrita, fala, memória, como por exemplo dizer cansado ao invés de casado, a repressão e entre outras coisas que não tem nada a ver com o inconsciente proposto. Bom, é verdade que existem processos inconscientes, como por exemplo os atos involuntários como piscar e respirar, porém o que Freud fez foi apenas invocar o inconsciente metafísico com características muito mais místicas do que científicas. Bom, agora a gente vai tocar num assunto extremamente importante. Quais são as hipóteses psicanalíticas que já foram refutadas pela psicologia e pela neurociência? Bom, é difícil sintetizar todas as críticas e refutações existentes à psicanálise. Por esta razão, vou citar apenas 10 fantasias psicanalíticas que já foram refutadas pela ciência. Em especial, já foram compiladas algumas delas em 100 ideias, de Mário Bunge. Bom, a primeira fantasia é a da inferioridade intelectual e moral da mulher, a inveja do pênis, o complexo de castração, o orgasmo vaginal e a normalidade do masoquismo feminino. Em resumo, são apenas fantasias. Não há dados clínicos nem experimentais que os apoiam. A única coisa que há são efeitos psicológicos da discriminação contra a mulher na sociedade atual. Mas isso está desaparecendo à medida que, contrariamente ao notório machismo de Freud, reconhecemos a igualdade dos sexos. A segunda suposição da psicanálise, que está incorreta, é a ideia de que todo sonho possui conteúdo sexual, já manifestado e latente. Bom, é incomprovável, já que se um sonho não parecer nada sexual, o analista interpretará algo no sonho como um símbolo sexual. Mas outro analista o interpretará de diferente forma, igual aos velhos almanaque dos sonhos. Bom, os psicanalistas não estão tão distantes disso, eles não apresentam evidências de suas interpretações. Mas ao contrário disso, eles não propõem regras explícitas que sirvam, por exemplo, para jogarem apostas, né? Mas enfim, a terceira hipótese envolve o complexo de Édipo e a repressão. Não há dados confiáveis, nem clínicos, nem antropológicos que indiquem a existência do complexo de Édipo. Em vez disso, temos explicações que mostram a visível incompatibilidade, isto mesmo, incompatibilidade, dessa hipótese com os resultados da ciência, pois sabemos que o hipotálamo, que é encarregado pela excitação sexual, não está desenvolvido até os 4 anos de idade. E a segunda coisa mais importante é que a evidência mostra que não existe atração do filho pela mãe e da filha pelo pai e vice-versa, exceto em casos anômalos. Em um estudo científico realizado por 2 sociólogos, onde analisaram 34 mil casos e uma grande quantidade de dados procedentes dos kibbutz, ou kibbutz, onde as crianças são criadas de maneira semelhante, mas por uma enfermeira, sem ter muito contato com os pais, foi revelado que a familiaridade durante a infância influencia em uma indiferença sexual. Gregory Leviat, que é um sociólogo, chegou a uma interpretação diferente dos dados e afirmou que há influência de fatores educativos na rejeição do incesto.
Apesar disso, não há ainda qualquer sinal do complexo de Édipo, enquanto que a hipótese da repressão apenas serve para proteger a hipótese anterior. Basicamente, quanto mais enfaticamente negar o ódio ao seu pai, mais forte e você estará confirmando o ódio. Isso é como dizer que o campo gravitacional é muito mais intenso, quanto menos acelera os corpos em queda. Bom, a quarta conjectura é que todas as neuroses são causadas por frustrações sexuais ou por episódios infantis relacionados com o sexo. Por exemplo, abuso sexual ou ameaça de castração. Pura fantasia. Sem rodeios, pura fantasia. A frustração sexual causa estresse, não neuroses, que aliás não foram bem definidas por Freud. Não foi provado que os abusos sexuais sofridos durante a infância deixam marcas mais profundas do que privações, espancamentos, humilhações ou outras coisas. Tampouco é plausível que todo esquecimento resulte da censura por parte do fantasmagórico superego. Se esquece, o que não se reforça. O que se provou é que a chamada técnica de recuperação ou implantação de memórias reprimidas foi um negócio completamente lucrativo. Em qualquer caso, os transtornos psicológicos têm múltiplas fontes e, portanto, múltiplos tratamentos possíveis. Algumas delas, por exemplo, micção noturna e fobias, são tratadas com êxito a partir de terapia comportamental. Outras, como por exemplo depressão e esquizofrenia, respondem melhor aos antidepressivos, a alguns psicofármacos. E outras, como a questão da violência patológica, podem necessitar de uma intervenção cirúrgica na tireoide ou na amígdala cerebral. A quinta fantasia é de que a violência, guerra, greve, é a válvula de escape para a repressão do instinto sexual. Bom, em casos patológicos, tratáveis com neurocirurgia, a violência tem raízes sociais e culturais, pobreza, expansão econômica, fanatismo político-religioso, etc. Por ter causas sociais, a violência coletiva tem remédios sociais. Por exemplo, a delinquência diminui com a ocupação. A sexta ideia envolve a sexualidade infantil, que é basicamente um mito grosseiramente ridículo. De fato, a sexualidade reside no cérebro, não em órgãos genitais. Sem o hipotálamo e os hormônios que este sintetiza, como a oxitocina e a vasopressina, não haveria nenhum desejo ou prazer sexual. E o cérebro infantil não tem maturidade fisiológica necessária para sentir o prazer sexual. Para entender a sexualidade, é necessário realizar investigações psiconeuroendocrino-imunológicas e antropológicas ao invés de ficar se fantasiando de psicanálise. A sétima afirmação é que o tipo de personalidade é efeito do modo de aprendizagem do controle do esfíncter. Bom, essa é também bem problemática, mas é falsa. A investigação tem mostrado a inexistência desta correlação. As personalidades oral e anal são produtos das fantasias descontroladas de Freud. Existem muitos tipos de personalidade e todas são produtos do genoma, do ambiente e do próprio esforço. Além disso, longe de ser inalterável, a personalidade pode ser transformada radicalmente por doenças cerebrais, acidentes vasculares cerebrais, drogas e reaprendizagem. A oitava fantasia são os atos falhos, os lapsos de linguagem, que revelariam desejos reprimidos. Bom, a maioria das transposições de palavras são erros inocentes. Para provocá-las, deliberadamente se armam de trava-línguas. Além disso, alguns indivíduos são mais propensos do que outros a cometê-los. A nona suposição é que o superego reprime todos os desejos e recordações vergonhosas que se armazenam no inconsciente. O analista então descobre com o método de livre associação. Bom, os experimentos mais notáveis sobre o tema, incluído da famosa pesquisadora Elizabeth Loftus, que não é psicanalista, não demonstraram a existência da repressão. E a experiência clínica mostra que não existe livre associação, uma vez que o analista transmite ao seu cliente as suas próprias hipóteses e expectativas. À medida que se aprende o jargão freudiano, o cliente praticamente confirma o que o analista espera dele. E a décima ideia, que a gente vai citar aqui, é que o ser humano é basicamente irracional, que ele é dominado pelo seu inconsciente. Bom, o inconsciente freudiano é como o diabo cartesiano, jogaria arbitrariamente com as nossas vidas e por trás da nossa consciência. Esta visão pessimista da humanidade não se baseia e nem pode se basear em dados empíricos, o que não significa que alguns processos mentais escapam de fato da consciência. Mas Sócrates já argumentara sobre algumas das coisas que não estamos conscientes. O próprio Tratado da Filosofia Inconsciente, que eu citei lá no começo, que apareceu quando Freud tinha mais ou menos 14 anos, e foi um best-seller em alemão e francês durante uma geração. Bom, esse daí foi um exemplo.
Em qualquer caso, se é verdade que muitas vezes temos impulsos irracionais, também é verdade que às vezes conseguimos controlá-los. Por isso construímos mecanismos de educação e controle social. E para isso existem aqueles que fazem a verdadeira ciência ou técnica, para ascender do irracional para o racional. Em resumo, as fantasias psicanalíticas são de duas classes: as incomprováveis e as comprováveis. As primeiras não são científicas, e as segundas são de duas classes também. São as que foram testadas e as que não foram não foram investigadas de forma científica. Todas as fantasias do primeiro grupo foram falseadas, e evidentemente as do segundo grupo continuam num limbo. E, bom, aqui a gente resumiu algumas das principais hipóteses psicanalíticas que foram já refutadas pela ciência, né? Agora a gente vai ir a um ponto também que é extremamente importante. Psicanálise, apesar de continuar mantendo suposições falsas em seu núcleo, ela é eficaz? Bom, diferente do que afirmam alguns psicanalistas famosos, como o brasileiro Christian Dunker, da USP, que ataca qualquer crítico da psicanálise e afirma sem escrúpulos que a psicanálise é efetiva enquanto psicoterapia para uma série de coisas, incluindo para o autismo e a psicose, a evidência científica mostra totalmente o contrário. Em primeiro lugar, não há evidência de que a psicanálise seja efetiva como psicoterapia. E Edward Ryan e Maurice Bell, que são psicólogos, eles realizaram um estudo de acompanhamento com 50 pessoas que foram submetidas à terapia psicanalítica em um período de 6 meses e concluíram que a psicanálise não foi efetiva para o tratamento dos pacientes. Em uma meta-análise de 142 estudos científicos, o autor chega à conclusão de que a psicanálise e outras terapias humanísticas são apenas indistinguíveis do efeito placebo. Em uma meta-análise de 11 estudos científicos, onde aproximadamente 4.000 estudos foram excluídos por não cumprir qualquer exigências, o resultado mostrou que a psicanálise não difere significativamente do tratamento de controle e a evidência sobre a sua eficácia é limitada e problemática. Um estudo realizado com 226 pacientes nos Estados Unidos, numa antiga instituição psiquiátrica, mostrou que a terapia psicanalítica não teve qualquer êxito. E, em segundo lugar, não existe qualquer evidência de que ela seja efetiva no tratamento de sintomas do autismo. Isso é uma mentira do Dunker. No Guia de Boa Prática para o Tratamento de Transtornos do Espectro Autista do Ministério da Saúde da Espanha, temos: o grupo de estudo não recomenda terapia psicodinâmica como tratamento do transtorno do espectro autista e salienta que a abordagem psicanalítica do autismo constitui um dos maiores erros da história da neuropsiquiatria infantil. Além disso, tanto o Ministério da Saúde da França como a Organização Mundial da Saúde não têm recomendado mais a psicanálise como terapia para o autismo. Bom, então, o que resta da psicanálise? Bom, antes de você fazer essa pergunta, há um quadro aqui de referências que foi utilizado, baseado totalmente para fazer esse vídeo, além de algumas referências que vou deixar na descrição do vídeo, que são dos estudos que eu citei ao longo dele, para ajudar num aprofundamento melhor dos problemas da psicanálise, que honestamente é impossível ser resumido em apenas um único vídeo. Bom, então quais são as conclusões que podemos tirar depois de tudo que foi dito aqui? Bom, a psicanálise nada mais é do que fantasia descontrolada. Como vimos, os psicanalistas não fazem experimentos, não usam estatística em seus tratamentos. Na verdade, eles desprezam completamente qualquer pretensão de verdade e de evidência para apoiar suas visões de mundo. Além disso, eles ignoram por princípio as descobertas da psicobiologia e da psiquiatria biológica. Sua psicologia é basicamente de cadeira e sofá, porque eles são prisioneiros de um mito primitivo de alma imaterial que não pode ser captada por meios materiais, tais como a ressonância magnética funcional e outros métodos de visualização de processos mentais. Então, bom, é basicamente isso. Psicanálise é sim uma pseudociência. Quem diz o contrário tem a obrigação moral de mostrar sólidas evidências. Do contrário, continuamos mantendo nossas posições. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Acompanhem o Universo Racionalista, se inscrevam no canal. E obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.